Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3 do livro do Halliday, capítulo 23, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Um campo elétrico dado por E igual 4i menos 3 vezes y² mais 2 em J, em que está em newtons por coulomb e y está em metros, atravessa um cubo gaussiano com 2 metros de aresta, posicionado da forma mostrada na figura 23.7. Determine o fluxo elétrico, letra A, através da face superior, letra B, através da face inferior, letra C, através da face da esquerda e letra D, através da face traseira. Letra E, qual é o fluxo elétrico total através do cubo. Então, o objetivo aí do nosso exercício em todos os itens é determinar o fluxo elétrico. Então, vamos aí à definição de fluxo elétrico. O fluxo elétrico é dado pela letra φ e é igual à integral fechada do campo elétrico E escalar com um diferencial de área dA. Então, para todos os itens, para calcular o fluxo elétrico, precisamos encontrar aí o campo elétrico na superfície e o diferencial de área da superfície. Então, começando pela letra A, que ele quer aí que calculemos o fluxo na superfície aí, dada pela face superior. Então, destacando aqui, ó, a gente tem a face superior, que está aí paralela ao eixo X e Z. Então, se a gente pegar aqui um pedacinho de área, a gente vai ter, né? Se viermos aqui, ó, um pedacinho da área, seria o dA. A gente vai poder escrever esse dA aí como sendo um dA, diferencial de área, que seria aí um dx dz, na direção J positivo, saindo aí para fora da superfície. Então, para a letra A, a gente tem definido o diferencial de área. O campo elétrico foi dado, né? E nesse caso depende da variável y. Como a gente está aqui paralelo a x e z, esse plano ele está aí numa constante de y. Como aí o cubo tem aresta igual a 2, aqui é o 0, né? Ali seria o y igual a 2 metros. Então, primeiro, escrevendo o campo elétrico nessa superfície, a gente tem que E vai ser dado por 4 em I, menos 3 vezes o Y, nesse caso o Y é 2, 2 ao quadrado, mais 2 em J, que é dado na unidade de Newton, aí por Coulomb. Então, a gente tem que o campo E é igual a 4i, aqui a gente vai ter 4 com mais 2, 6, com menos 3, 18, menos 18 em J. Então, vamos poder escrever aqui o fluxo elétrico é igual à integral, aqui é a integral fechada, vou colocar a superfície, que é ali é superfície superior, tá? Na superfície superior, de E é dado por 4i menos 18j, aí escalar com o dA, e o dA a gente tem que é dAj. Fazendo o produto escalar, I com J no produto escalar dá 0. J com J dá 1. Então, vai nos sobrar que o fluxo elétrico é igual. Esse termo aqui zerou, sobrou menos 18 dA, ou seja, menos 18 é constante, sai da integral, fica a integral aí
na superfície superior de dA, tá? Que vai ser a própria área. Então, vai ser menos 18 vezes a área aí da superfície superior. Ou seja, o fluxo é igual a menos 18, a área superior é lado vezes lado, ou seja, 2 ao quadrado. Então, a gente tem aí menos 18 vezes 4, seria menos 72. A unidade aí do fluxo elétrico fica o Newton por Coulomb, que é o campo elétrico, vezes a área, que seria 1 metro quadrado. Então, Newton metro quadrado por Coulomb. Então, esse é o fluxo elétrico que a gente tem aí na superfície superior. Agora, vamos então para a letra B, que ele quer da face inferior. Então, destacando aqui, a gente tem aqui a face inferior. Tá? Se a gente pegar aqui um pedacinho de área, tá? Saindo da superfície, a gente teria para cá apontando o diferencial de área, que vai ser um dA, só que aí o sentido agora é menos J, né? É a direção negativa de Y. Então, para a letra B, a gente vai ter, primeiro, encontrando aí o campo elétrico, nessa superfície a gente tem um Y constante, que é Y igual a 0 metros, né? Que seria exatamente em cima do plano XZ. Então, E vai ficar 4i, aí menos 3 vezes o Y, que é 0, ao quadrado, mais 2 em J. Então, a gente vai ter que E, que é o campo elétrico, fica 4i, aqui fica menos 6 em J. Então, poderemos escrever aí que o fluxo elétrico é igual à integral na superfície, que é a superfície inferior, do campo elétrico, que é 4i menos 6j nessa superfície, escalar com o diferencial de área, que nesse caso é dA menos j. Aí temos aí o produto escalar I com j, 0, j com j dá 1. Então, vamos ter aí que o fluxo na superfície inferior vai ficar, nesse termo aqui, menos com menos fica mais, sobra o 6dA. Então, o 6 é constante, fica a integral na superfície inferior de dA, ou seja, 6 vezes a área da superfície inferior. Então, temos aí que o fluxo na superfície inferior é 6 vezes a área. A área também é de 1 quadrado, ou seja, 2 quadrado. Então, a gente tem aí 6 vezes 4, 24, na unidade de Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Então, temos aí o fluxo na superfície inferior. Depois, na letra C, ele nos pede aí que ache o fluxo na superfície aí que é a face esquerda. Então, se a gente vier aqui e destacar essa superfície, tá? Seria dada por essa superfície aqui. A gente tem aqui um diferencial de área, colocando aí a sua direção e sentido, saindo da superfície, aqui teríamos o dA, tá? Que vai ser um diferencial dA. A direção e sentido está no sentido oposto do x, então, do sentido oposto positivo de x, então é menos i, tá? Então, para a letra C, aí agora aqui o valor de y é variável, porque essa superfície está paralela a y e z. Então, a gente tem que o E fica em função do próprio y. Então, fica 4i, aí fica menos 3 vezes o y quadrado
mais 2. Agora, o y não é constante. Então, vamos ter que o fluxo elétrico aí vai ficar integral, né? Aí, na superfície esquerda do campo elétrico, que é 4i, menos 3 vezes y quadrado mais 2j, escalar com o dA. E o dA vale dA menos i. Aí, fazendo o produto escalar, i com i dá 1, j com i dá 0. Então, vai ficar que o fluxo elétrico é igual. O que vai sobrar? Na direção i ficou menos aqui com 4, aqui ali deu 1. Então, esse 4 vem para fora, menos 4. E sobrou a integral de dA, porque todo esse termo aqui vai zerar. Então, fica integral aí na superfície esquerda de dA. Ou seja, fica menos 4 vezes a área aí da superfície esquerda, da face esquerda. Ou seja, o fluxo é igual a menos 4. Ali também é um quadrado, né? A gente tem um cubo. Fica 2 quadrado, ou seja, menos 16, que na unidade de Newton por Coulomb, vezes metro quadrado. Então, temos aí o fluxo na superfície esquerda. E agora, na letra D, ele nos pede aí na face traseira. Tá? Então, a gente tem agora que a superfície é ali na parte traseira. Se a gente vier aqui pegar um diferencial de área, dA, a gente tem que a direção é para trás, esse dA vai ser um diferencial de área, a direção e sentido está oposto do z positivo, é menos k, tá? Então, na letra D, a gente vai ter aí, primeiramente, o campo elétrico, né? Aqui está paralelo aí a x e y, ou seja, o y é variável, então o campo elétrico vale 4i menos 3 vezes y quadrado mais 2, isso em j. Então, vamos ter que o fluxo elétrico vai ficar igual integral na superfície aí traseira, né, do campo, que é 4i menos 3y quadrado mais 2j, tá? Isso daí escalar com o dA. E o dA vale dA menos k. Fazendo aí o produto escalar, a gente tem i com k dá 0 e j com k também dá 0. Então, temos aí que o fluxo, né, já que o produto escalar deu 0, o fluxo é igual a 0, tá? E aí na letra E, ele nos pede para calcular qual é o fluxo elétrico total através do cubo. Ou seja, o fluxo elétrico total vai ser aí o fluxo de todas as superfícies. Faltam duas superfícies para a gente calcular aí. A gente tem a superfície aqui da direita, tá? Seria essa, se a gente pegar aqui um diferencial de área, estaria nesse sentido. Então, seria dA igual a um dA I, tá? Então, a gente tem que para essa superfície, o E aí é constante, ou o E é variável, né, em função de Y, porque está paralela a Y e Z. O E vale 4i menos 3 vezes y quadrado mais 2 em j. Então, vamos ter aí, né, que o fluxo é igual à integral na superfície aí direita do campo 4i menos 3 vezes y quadrado mais 2 em j, escalar com dA, que vai ser dA i.
Aí, então, a gente tem aqui I com I que vai dar 1, J com I que zera. Então, vai ficar igual. Aí, esse 4 sai, fica a integral na superfície direita de dA, né? Ou seja, a gente já viu que é a área da superfície direita, que também é de um quadrado, fica 4 vezes 2 ao quadrado. Ou seja, mais 16, aí, na unidade de Newton por Coulomb vezes metro quadrado, tá? Isso é para a superfície aí direita, tá? Oposto a essa superfície. E temos aí, né, também para face aí dianteira, tá? Que seria essa. Se a gente pegar e colocar aqui um diferencial de área, vamos ter aí que é um dA em K positivo, né? Então, temos aí que o fluxo vai ser igual à integral na superfície dianteira, tá? Aí o campo vai ser o mesmo que na superfície lá traseira, né? Que a gente tem o 4i menos 3y² mais 2 em j, escalar com dA, que fica dAk, que a gente viu, né? Que como aqui temos a componente, o campo elétrico está no plano XY e o dA está em K, esse termo dá zero e esse termo dá zero, então a gente não tem fluxo, ou seja, o fluxo aí na superfície dianteira também é zero. Portanto, chegamos à conclusão que o fluxo total vai ser a soma dos fluxos. Então, a gente vai ter aí que é menos 72, aí a gente tem mais 24, aí a gente tem menos 16, aí a gente tem aí 0, aí a gente tem aqui mais 16 e temos mais 0, que seria somar aí as 6 superfícies, as 6 faces do cubo. Então, aqui mais 16, menos 16 com mais 16 corta, menos 72 mais 24 dá menos 48. Então, o fluxo total é igual a menos 48 Newton por Coulomb metro quadrado. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!